Olá, meus irmãos. Eu gostaria de meditar nessa oportunidade com vocês um pouco sobre o livro de Jó. Nós não vamos ler um texto em especial, mas vamos fazer uma averiguação, se é que nós podemos dizer assim, mas dá uma olhada para toda a história de Jó. A história de Jó é, ao mesmo tempo, fascinante e intrigante. O que nos fascina em Jó é a sua humanidade. Jó se apresenta no livro com toda a expressão de um ser humano normal como eu e como você. E também, evidentemente, o seu temor a Deus. O seu temor a Deus ali manifestado nos relatos, nos seus diálogos, nas suas reflexões, que está muito patente esse temor a Deus, é algo que nos fascina. E o que nos intriga é como pode uma pessoa sofrer tanto sem enlouquecer-se e sem se matar. Numa época em que se fala muito de suicídio, se fala muito de sofrimentos que levam pessoas a dar cabo da própria vida, é intrigante pensar como Jó enfrentou tantas dificuldades e não ficou endoidecido, enlouquecido e nem se matou. Jó foi um homem rico, um homem que tinha muitas possessões, um homem que tinha muitos empregados sob seu cuidado, um homem que possuía muitos rebanhos e também foi um pai de família certamente muito feliz. Ele tinha uma família extraordinária. Seus filhos eram prósperos, os seus filhos tinham comunhão uns com os outros, eram filhos obedientes e também Jó era dono de uma excelente reputação social. Era alguém que tinha uma relevância na sociedade da sua era, da sua geração. A Bíblia diz que Jó era uma pessoa abastada, mas que perdeu praticamente tudo aquilo que possuía. Primeiro, Jó perdeu seus bens. Em seguida, ele perdeu seus filhos de uma forma muito trágica. Depois, Jó perdeu a própria saúde. E como se já não bastasse, para completar, Jó deixou de contar com a compreensão espiritual da sua esposa. Aquela mulher que, quando viu o tamanho dos sofrimentos daquele homem de Deus, chegou a dizer: amaldiçoa Deus e morre. Aquele homem outrora abastado, enriquecido, cheio de fartura, agora estava falido, sem filhos, doente e testemunhando a dor da esposa, que certamente ao ver as lutas e os sofrimentos e a enfermidade de Jó, ficava revolvendo nas suas angústias, na sua tristeza, por ver a dor do seu marido. Nós aprendemos com Jó que os heróis da fé são pessoas comuns. Eles são feitos do mesmo barro que nós. Eles estão sujeitos aos mesmos sentimentos nossos. Eles eram tão vulneráveis no seu tempo como nós somos vulneráveis nos nossos dias. Jó foi um gigante da fé, mas ele ficou atormentado e desorientado em meio ao seu sofrimento. No auge da sua dor, ele chega a amaldiçoar o seu nascimento. Jó chegou a desejar que Deus o esmagasse de uma vez por todas e Jó achou que o seu caso já não tinha mais solução. Ele já havia chegado no fundo do poço. Jó foi um homem de fé, mas mesmo assim ele não deixou de ser homem, ele não deixou de ser gente. Cuidado você para não cobrar demais de si mesmo, especialmente nas horas da dor, nas horas de dificuldade, nos momentos aflitivos, nos instantes de sofrimento. Não estabeleça para você um padrão inalcançável de fé e de espiritualidade. Não exija de si algo que nem Jesus mesmo exige de você. Lembre-se de que você não deixou de ser gente quando se converteu, quando foi convertido pelo Espírito, quando foi abraçado pela graça de Deus e quando se entregou a Jesus. Você continua sendo homem ou mulher,
pessoa que vive nesse mundo vulnerável a todas as intempéries das nossas questões emocionais, os nossos problemas de vez em quando incredulidade, nós continuamos sendo gente. Você continua sendo homem. Lembre-se de que a sua relação com Deus não está firmado em outra coisa a não ser na graça do Senhor. A sua relação com Deus não está firmado num padrão elevado que talvez você mesmo imponha sobre você, ou um padrão elevado demais que outros tenham estabelecido para que você viva nele. Mas nós aprendemos com Jó também que possuir conhecimento de Deus é decisivo nas horas difíceis. Jó perdeu tudo, exceto a sua consciência da veracidade, da realidade da existência da pessoa de Deus. Ele sabia que de alguma forma Deus devia estar por trás de tudo o que estava acontecendo com ele. Jó não desprezou o governo de Deus, o controle de Deus, a soberania de Deus, e nem descartou a misericórdia, a bondade e a graça do Senhor. Mesmo confuso em suas considerações, Jó sabia que Deus havia iniciado aquilo e Deus mesmo poderia dar um basta no seu sofrimento. Foi Deus quem iniciou e Deus daria ali então finalização, terminaria com aquilo que ele estava passando. E toda essa experiência de Jó é, na verdade, uma altissonante lamentação, onde Jó apresenta o seu queixume, a sua queixa diante de Deus, mas na certeza de que o Senhor poderia ouvi-lo e respondê-lo em graça. Você consegue ver Deus nos momentos difíceis pelos quais você passa? Você consegue enxergar o Senhor nas suas aflições? E não se preocupe não queira enxergar com muita clareza, de uma forma muito lúcida, as coisas que estão acontecendo com você ou o que Deus está fazendo. Pode ser que você não consiga enxergar com tanta lucidez as coisas que Deus está fazendo, nós não conseguimos enxergar. Na verdade, quando nós passamos por momentos difíceis, nós ficamos embrutecidos de mente e de coração. A nossa mente fica obscurecida. Nós não pensamos direito. Então não queira enxergar com clareza o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Só saiba de uma coisa: Deus está lá. A mão do Senhor está lá. E quando você orar a respeito, não se preocupe em dizer tudo certinho, tudo corretamente. Não se preocupe com isso. Deus não está interessado em ouvir a oração de um teólogo com PhD. O Senhor Deus quer ouvir uma oração sincera que parta do mais profundo do seu coração, sem hipocrisia, sem enfeites, sem palavras inventadas, mas rasga o seu coração na presença de Deus. Richard Foster diz uma coisa interessante. Ele fala que a oração envolve pessoas comuns que trazem preocupações comuns a um Pai amoroso e compassivo. Nos tempos de aflição, já basta a dor da própria aflição. Nós não precisamos aumentar ainda mais o nosso fardo. O que mais precisamos nas horas difíceis é nos deleitar na graça de Deus e na alegria em estar do lado, em contar com um Deus que é perdoador e supridor das nossas necessidades. Um Deus que nos socorre. Pense nisso e que Deus seja contigo.